Bom dia, minha amiga, bom dia, meu amigo. Está começando o Boletim da Manhã da Sou Mais Brasil. Nesta segunda-feira triste para todos nós, pelo fato da guerra que está acontecendo em Israel. Já quero deixar aqui minha solidariedade ao povo israelense, aos judeus, aos meus amigos que estão lá, à família dos brasileiros que foram assassinados por terroristas do Hamas e aos brasileiros sumidos que o mais rápido possível tem que ser encontrado. É nessa segunda-feira que iniciamos o nosso Boletim da Manhã, não da maneira que nós queríamos, mas comente, curte, compartilhe o canal para que a informação do nosso boletim alcance muito mais pessoas. Eu quero convidar aqui meus amigos de bancada, direto de Foz do Iguaçu. Pedrão, seja bem-vindo, Pedrão. Bom dia a toda a nossa audiência, bom dia, Eli. Que Deus nos abençoe, nos dê força para conduzir esse programa hoje, um programa especial. O áudio está ruim, Pedrão. Não me ouve? Agora estou. Então, bom dia novamente, bom dia, Eli, bom dia a toda a nossa audiência do Boletim da Manhã. Que Deus nos abençoe, para que a gente possa colocar esse programa com informações importantes, esclarecedoras, essa semana muito triste, e que estejamos juntos, unidos, em oração pelo povo de Israel. Quero convidar aqui Leonardo Leão. Fala, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, Emi, bom dia, Pedrão, bom dia ao Daniel também que vai entrar aí. Bom dia a toda a audiência do Boletim da Manhã, mais uma semana se iniciando, realmente não muito feliz, né? Não temos motivos tristes, né? Mas vamos tocar aqui e vamos informar aí a audiência da Sou Mais Brasil do Boletim da Manhã. Quero chamar o presidente da Associação Sou Mais Brasil, Daniel Rodrigues. Seja bem-vindo, irmão. Bom dia, Eli, bom dia, Pedrão, bom dia, Léo, bom dia a toda a nossa audiência e deixar aí de antemão a nossa solidariedade quanto à Associação Conservadores que somos, deixar a nossa solidariedade aí a Israel e a todos aqueles que estão sofrendo com esse ataque aí promovido por grupo terrorista. Exatamente. E vamos dar sequência à pauta do dia. Mas antes, você que está assistindo a gente, compartilhe, se inscreva no canal, vai lá no joinha, lá, ó, dá uma curtida, que é muito importante a sua participação com a gente aqui. E hoje nós vamos falar as seguintes pautas. Lula relativiza ataque terrorista contra Israel e defende a criação de um Estado palestino. Bolsonaro diz que Hamas é aliado de Lula do PT em evento que aconteceu em Belo Horizonte. Listas dos deputados que defendem o Hamas. E um novo pedido de impeachment contra Lula chega a 40 assinaturas. Vamos iniciar aqui o nosso programa falando desse comentário infeliz do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele comenta, ele tuitou, logo depois que aconteceu, ele tuitou falando que ficou chocado com o ataque terrorista, isso abre aspas ao Lula. E ele diz o seguinte, que a ONU, o Conselho de Segurança da ONU, conclama que a comunidade internacional a trabalhar para que se retorne imediatamente negociações que conduzam à solução ao conflito que garanta a existência de um Estado palestino economicamente viável. Fecha aspas. Pedrão, final de semana triste para o povo judeu, o povo de Israel, e também cidadãos do mundo que estavam num evento lá perto da faixa de Gaza, onde foram literalmente exterminados. Eu queria a sua opinião aí sobre
esse conflito e esse grupo terrorista que é o Hamas? Então, Emi, bom dia mais uma vez e bom dia a toda a audiência do Boletim da Manhã. Esse conflito já é um conflito que perdura por anos. A gente sabe que a motivação é muito maior do que econômica, financeira. As motivações são baseadas em princípios religiosos ou nem sei o que motivam esses ataques. De fato, às vezes é difícil a gente acreditar nas motivações que são citadas para esses tipos de atos. Eu, muitas das vezes, penso que parece realmente só a vontade de exterminar com o outro, sabe? Parece que esse é o grande motivo de alguns. Me parecem que aquelas pessoas que a gente vê nas imagens, estamos de longe, por isso esse comentário. Parece que quando a gente vê os terroristas agindo naquelas imagens, são pessoas que são doutrinadas durante anos a cometer esse tipo de coisa. Faz parte da mentalidade deles. Quando a gente vê o desejo, a felicidade com que eles praticam aqueles atos, que não vão levar a nada. Está ali sufocando uma família coada, está ali terminando de chutar o rosto de um soldado israelense ou atacando uma criança, prendendo uma criança, não vai resolver nenhum problema econômico, financeiro, ou vai fazer com que eles dominem qualquer território. Me parece simplesmente uma vontade interna, sabe, de detonar aquelas pessoas, de ver que aquelas pessoas, de levar o sofrimento àquelas pessoas. Eu acho que, de verdade, a gente fica recebendo muitas informações que tentam dar um sentido a qualquer causa, e parece que não tem sentido algum a não ser uma doutrinação desde a infância de que aquelas pessoas... E eu pude perceber isso em algumas cenas que eu vi, não sei se vocês também acompanharam, onde crianças humilhavam crianças de Israel. Tinha um grupo de crianças humilhando crianças de Israel. Aí eu percebo que o israelense ali, a criancinha, o menino israelense, na imagem que eu tive acesso, ele está como que perdido. Mas as crianças da Palestina, lá, as crianças que têm algum tipo de relação com o terrorista do Hamas, super à vontade nas práticas que estavam fazendo, na prática de humilhação. Então, uma doutrinação que vem desde a infância e faz com que os caras cresçam com a vontade de destruir o inimigo que convive ao lado. E não dá para dizer, que fique claro, não dá para dizer que a Palestina faz isso por conta de questões econômicas, porque vários países do mundo, inclusive a Alemanha, financiam a Palestina durante todo o tempo e com muito dinheiro. A Palestina recebe dinheiro do Irã, da Alemanha, então é muito dinheiro. O que parece é que esse dinheiro, pelo que a gente viu no último sábado, foi convertido em material bélico para poder atacar Israel, porque eles tinham muito poder bélico. E provavelmente um poder bélico que Israel não conseguiu mensurar. Então, o que a gente precisa deixar claro é que estamos falando de terroristas, pessoas obcecadas por destruir o outro. E é isso, se resume a isso. A gente não está falando de um povo lutando por direitos, a gente não está falando de um povo lutando por território, porque não é assim que se faz. A gente está vendo um povo interessado em matar o próximo e matando com muita alegria. Parece que a grande conquista daquelas pessoas é o prazer de ver os seus inimigos sendo trucidados. Eu acho que eu posso começar assim. Exatamente. Léo, vou chamar você aqui porque é importante a gente frisar, porque a gente não está falando do povo palestino num todo. A gente tem que separar o joio do trigo. Nós estamos falando de um grupo específico, que é o Hamas, que é um grupo totalmente terrorista. Esse grupo já foram declaradas várias vezes que o intuito deles é destruir Israel. Não é, como muito bem o Pedrão falou, uma questão de território,
uma questão de econômica, é uma questão de destruição de um povo. Isso é claro na questão palestina. E aqui no Brasil, aí eu vou trazer para a gente aqui, você que é da área de comunicação também, essa imprensa canalha que nós temos aqui no Brasil, chamando esses terroristas de grupo armado. É um grupo armado, eles relativizando essa violência terrorista que está sendo colocada em prática contra o povo de Israel e a população mundial, que existem pessoas de outros países que estão lá. Há um tempo atrás, aí eu quero que você comente isso aí, a Grã-Bretanha, né, a Britânia, quis proscrever o Hamas como um grupo terrorista. E, pasmem, senhores, deputados brasileiros foram contra isso. Essa esquerdazinha nossa, vagabunda, só desculpe o termo, foram contra. Eu acho que Puff tem até a imagem aí da cara, que é importante colocar, a cara de quem defende o Hamas. Como é que você vê essa questão, Léo? Primeiro, dessa passação de pano a um ato completamente... Aí, a galera aí, ó. A passação de pano para essa turma do Hamas pela imprensa, relativizando um ato tão violento e tão contra a humanidade como esse que está acontecendo. Então, a gente vê aí pela imagem que o Puff colocou na tela, são só parlamentares de esquerda, né? Tem ali a Sâmia Bonfim, tem a Talíria, que é aí de Niterói, o povo de Niterói conhece bem, tem a Jandira, tem o Disseuzinho, né? Tem o Glauber Braga, enfim. Gente, está acontecendo no mundo hoje, é muito triste e é muito sério, né, o que a gente deve abordar aqui. Qualquer palavra, né, que a gente venha falar, a gente tem que ter muita responsabilidade, ao contrário do que a mídia convencional tem tido. Porque, como o Emir falou, a primeira abordagem dele, eu até também destaquei aqui, eu posso enviar para o Puff, mas eu vou botar aqui, eu vou ler aqui para vocês. Tem uma notícia aqui, ó. Israel, como foi o mais ambicioso e surpreendente ataque do Hamas ao país? O risco de conflito entre militantes palestinos e Israel vem se aprofundando há meses. Analisa lá o jornalista e editor internacional da BBC. Agora eu vou pegar uma outra notícia. Terrorismo em Brasília. O dia em que bolsonaristas criminosos depredaram o Planalto, o Congresso e o STF. Aqui, ó. Isso aqui foi da Rede Globo, ao portal do G1. Então, o que acontece em Israel são militantes palestinos. Mas o que acontece no Brasil são senhoras manifestando, orando, são guerrilheiros, são terroristas. Então, o Emil, esse final de semana foi muito difícil para mim, até abrindo aqui para os amigos, e a gente vê, cara, que a gente vê falta de humanidade quando a gente vê essas imagens. A gente viu crianças presas em gaiola de passarinho. Eu vi uma cena agora no pessoal que estava naquela festa rave, que estava tendo uma festa rave, o namorado ficando distante da namorada. E a gente se coloca no lugar, entendeu? Podia ser a gente. Só que essas pessoas não têm esse pensamento, entendeu? De humanidade. Como o Pedrão falou, eles são criadas já para praticar esse tipo de extermínio, né? Contra uma outra, eu não posso dizer nem raça, mas uma outra nacionalidade. Uma civilização, um povo. Sim. E quando a gente vê esse pessoal da esquerda aí, por exemplo, esses deputados aí que a gente viu na tela, a maioria do PSOL, PCdoB, PT, e eles falam tanto em xenofobia, tanto em homofobia, tanto em racismo, né, em pautas identitárias que eles chamam, né? Aí agora, quando pessoas estão morrendo por serem apenas diferentes, eles ignoram, eles relativizam. E às vezes coisas que são assim,
que também são importantes, mas não chega ao extremo como está acontecendo em Israel. Eles fazem um escândalo do caramba, e eu não consigo entender, sinceramente, cara. Eu acho que tá evidente que falta humanidade nesse povo. E quando a gente vê o presidente da República também relativizando isso, a gente vê líderes fracos também nos Estados Unidos da América, como o presidente Biden, que fez uma sucessão de cagada relacionada a essa questão protetiva, né? Em relação a Irã também, que a gente está vendo que tem sido parceiro do Hamas nesse sentido. Então, líderes fracos ocasionam isso que está acontecendo. E hoje a gente tem um líder fraco no Brasil. Esse líder pode até ser forte, mas para questões de maldade, questões que realmente vão levar o povo à miséria. Isso aí ele não tem pudor nenhum. Mas em relação a isso aí, em relação a essa imprensa que está aí, relativizando esse tipo de... É o verdadeiro genocídio. Né? A verdadeira aniquilação de uma civilidade. Então, é muito triste o que está acontecendo. E Emir falou também sobre o que aconteceu lá atrás, né, Emir? Além da imprensa, você falou do que mesmo lá atrás? Você falou da relação também de Irã. Vale lembrar, tem o pastor André Valadão também está lá, né? Da Lagoinha. Tá lá. Foi uma excursão com 150 pessoas, eles estão lá. E eu tenho acompanhado pelos vídeos que ele posta, graças a Deus estão todos bem e estão lá num bunker, né? Lá no hotel. A guerra ainda não chegou até eles, assim, né, diretamente. Mas aí fica aqui a nossa torcida, né? Para que pelo menos o Brasil mande aviões, ao invés de pegar os aviões para levar ministro aqui para ver jogo do Flamengo, para ir para casa no final de semana, chegou a hora desse desgoverno, pelo menos mandar o avião lá para resgatar os brasileiros que estão lá num país que está em estado de guerra declarado. Era exatamente isso que eu ia falar. O pastor Felipe Valadão, que é de Niterói, né? Ele está lá com um grupo de 150 brasileiros. Mas existem vários outros brasileiros que estão lá. Eu vi, exatamente. Inclusive... São várias caravanas que estão lá na época. Eu vi que o governo federal está enviando um avião da FAB. Mas está enviando um. Está enviando apenas um. Então, já era para ter enviado no início da guerra. No início, na sexta-feira. Já era... Quando E uma denúncia que está rolando lá é que a embaixada lá estava fechada. Vocês sabiam disso? A embaixada brasileira de Israel estava fechada. Por isso que eles não conseguiram. Foi até, não sei se foi o Valadão ou se foi um outro brasileiro que eu estava vendo na Jovem Pan, da cobertura da Jovem Pan fazendo, falou que ele tentou contato com a embaixada brasileira e estava fechada nesse momento, aonde estava ocasionando uma guerra e existiam brasileiros, sabidamente, lá em solo israelense. Aí vamos lá, Emir. A gente viu o que aconteceu. Vamos ligar os fatos aqui. Isso não é teoria da conspiração. A gente viu o que aconteceu no sul do Brasil. Com todo o problema que houve relacionado ao ciclone que atingiu, pessoas desabrigadas, pessoas mortas, e o governo federal ignorando, né? Não visitando lá depois de um tempão, foi para a Índia, foi para Times Square, foi para vários lugares e deixou o povo lá sofrendo. Por quê? A gente falou sobre isso aqui no Boletim da Manhã. Por quê? Porque o sul do Brasil não vota no PT, o sul do Brasil vota no Bolsonaro. A gente sabe que foi um revanchismo político. Aí vamos lá. O Felipe Valadão está em Israel. Felipe Valadão, que é primo ou é irmão do André Valadão? Cunhado. Não, é cunhado. É casado com a Mariana Valadão. Isso. Cunhado. E é irmã do André Valadão. O André Valadão é um cara que sempre emite opiniões fortes contra essa corte. Será que não vão deixar ele lá? Vão deixar ele lá, sabendo que ele está lá, sofrer um pouquinho, não? Será que não é por isso que está demorando esse envio desse avião? Que já era pra... Gente, pelo amor de Deus, o país está em guerra. Vai esperar o final de semana inteiro? Vai esperar vai dar sorte pro azar ou vai resgatar o brasileiro lá no momento
Assim, gente, pelo amor de Deus, tem brasileiro lá, vamos resgatar lá a quantidade de brasileiros que tiver. Lembrando que já tem 3 brasileiros que foram mortos e tem uns 2 ou 3 que estão desaparecidos. Dados oficiais lá, que eu vi isso nos noticiários durante o final de semana. Então, esse governo é sangrento. A gente vê foto aí do Boulos falando que o pessoal junto com o Hamas, esse pessoal gosta desse tipo de coisa, entendeu? Eles flertam. Eles não sabem o que é... Eles, na verdade, não sei, cara. Não sei o que se passa na mente de uma pessoa como essa. Eu não sei se eles sabem realmente o drama que é esse tipo de coisa. Eu não sei se eles sabem. Eu não sei se eles sabem e gostam disso. Eu posso te interromper para uma pergunta? Lógico, você continua? lógico. Querido, é como a gente sempre diz. Eles tentam ser mulher, mas nunca serão. Sabe por quê? Porque só consegue ser mulher de verdade quem é mulher. Só consegue saber o que é ser uma mulher de verdade quem nasce mulher. E sabe por que você não conhece a cabeça desses caras? É o que eu disse também no meu comentário. A gente não conhece a cabeça de um terrorista, de um cara maldoso, de um cara que se envolve com esse tipo de coisa, porque a gente não é como ele. Então a gente não vai conseguir, entende? A gente não vai conseguir entender o que passa nessas cabeças. Não sei se você concorda comigo, que se você não é como esses caras, eles vão conseguir surpreender a gente pela maldade que eles praticam, porque a gente não consegue ter a mesma mentalidade que eles têm. Não, sem dúvida, eu concordo com você. Mas essa guerra é uma guerra histórica, existe há muito tempo. Só que o que eu não consigo entender é a mente do pessoal daqui, que é conivente esse tipo de prática do Hamas, entendeu? E relativiza terrorismo. Eu não consigo entender a cabeça do Boulos, por exemplo, que porque você não é igual ao Boulos. Não consigo entender a mente do Lula que não critica o Hamas. Fala, não, hoje eu acordei e fui surpreendido por uma guerra. Lógico que você está surpreendido, a pessoa está morrendo, pô. A pessoa está sendo... Lógico, e não houve nenhuma fala recriminando a ação do Hamas. Ele ficou surpreendido. O mundo ficou surpreendido. Exato. Enfim, eu vou passar a palavra para o doutor Daniel, para ele comentar também. A gente vai conversando sobre isso. Mas, assim, é um sentimento muito triste, entendeu? Muito triste, não só pelo que é triste pelo que acontece lá, e triste pela cobertura disso. Porque pelo que está ao entorno disso, entende? É muito mais profundo, porque isso não vai se resolver hoje. Isso vai continuar. Vai durar um bom tempo. Vai durar um bom tempo. Mas a mente dessas pessoas vai continuar doentia, entendeu? Exatamente. Então, acredito que o problema maior seja esse. Meu amigo Daniel, agora que a ONU teria que mostrar um posicionamento firme contra o terrorismo, o que nós vemos? Uma menção, vamos botar assim, fofa. Vamos conversar para ter a paz. Como se pudesse conversar com o terrorista. Os caras não têm conversa. Daniel, na parte jurídica, a ONU foi muito importante na criação dela em 1949, depois, logo após a Segunda Guerra Mundial, e o embaixador brasileiro Oswaldo Aranha foi um dos principais responsáveis pela criação do Estado de Israel. Então, nessa questão de Israel, o Brasil tem uma força muito forte nisso, na história da criação de Israel. E num momento como esse, que Israel está sendo atacada por terroristas, e o Brasil, estando à frente do Conselho de Segurança da ONU, podia literalmente dar uma resposta, entendeu? Coerente com o nível da agressividade que esse grupo terrorista, não canso, Hamas é um grupo terrorista, não é um grupo armado como essa imprensa canalha brasileira está falando. Então, como é que você vê a posição da ONU? E o Brasil, mais uma vez, perdeu a grande oportunidade. Nós sabemos por quê, por causa da ligação. O próprio Hamas parabenizou o Lula quando o Lula foi eleito. Então, você vê a ligação aí. E se você puxar, dá um Google, Lula e Hamas, você vai ver coisas antigas também de parceria,
desse grupo terrorista com o grupo terrorista do Brasil, que PT, para mim, coadjuvante lá, é um partido terrorista. Para mim vai ser. Como é que você vê isso, Daniel? A questão da ONU e essa posição brasileira aí, que está aqui. É difícil até a gente comentar uma coisa dessa. Então, vamos lá. Quero traçar aqui alguns comentários. E antes eu quero até complementar aí dentro daquilo que foi falado pelo El, pelo Pedrão também, com relação ao pastor Felipe Valadão. Ele está com esse grupo lá e eles têm um voo previsto para hoje, de retorno. Mas eles não sabem se vão conseguir pegar esse voo, porque é um voo comercial, no princípio. E como a situação lá está crítica, a gente não tem muitos detalhes para além daqueles que a gente tem na internet, a imprensa omite muita coisa, desvirtua muita coisa, a gente sabe disso, porque eles têm um lado, e o lado deles é um lado ideológico. Então, assim, o que a gente sabe é que eles têm um voo comercial para hoje, mas não sabe se vão conseguir pegar esse voo para retornar. E aí, diante disso, eles já pediram também ao governo que envie avião da FAB, porque se eles não conseguirem pegar esse voo, vão ter que retornar com o avião da FAB, seria a única opção. Então, a gente está nesse aguardo aí, e talvez ao longo desse dia a gente tenha maiores notícias, conforme for, a gente até traz amanhã aqui no Boletim da Manhã, atualizando aí a nossa audiência. Como o Léo falou, já foi um avião para lá, parece que são em torno de 1.700 brasileiros que já pediram hoje apoio do governo brasileiro para que envie aviões da FAB, que querem retornar ao Brasil diante dessa guerra que coloca contra Israel. E é importante a gente frisar bastante isso, porque quando a gente fala de guerra, pressupõe que tem dois países ali que estão, pelo menos dois países ali se enfrentando. Mas, na realidade, houve um ataque terrorista e covarde por parte do Hamas a Israel, que agora reage, com razão, com direito, reage a esse ataque. Então, não é uma guerra onde parece que começou ali os dois países se atacando. Na verdade, houve um ataque, mais um ataque, né, do Hamas agora a Israel. E esse ataque coincide, na realidade não se trata de coincidência, mas algo programado, porque bate agora os 50 anos da guerra de Yom Kippur. E por isso o Hamas fez esse ataque aí direcionado a Israel, esse ataque que já é tido como o mais violento dos últimos tempos e talvez de todos os tempos, no sentido da forma que foi feito. Não foi uma guerra declarada, que começou com isso. Foram ataques a civis, foram ataques a famílias, casas foram invadidas e famílias foram mortas. As casas que não conseguiram invadir, eles tacaram fogo na casa para que as pessoas tivessem que sair da casa e ali do lado de fora fuzilassem essas pessoas. Então, assim, foi algo realmente extremamente cruel. O número de mortos já impressiona. Alguns já falam que números parecidos de judeus mortos em um curto período assim só se viu no Holocausto. Então, assim, são números chocantes. A forma como o Hamas tem agido é algo que realmente impacta. Aqueles que se dizem defensores de direitos humanos, principalmente no Brasil, onde a gente tem diversas vozes aí que se levantam como os defensores dos direitos humanos, hoje a gente vê, por vezes, se calarem diante de ataques brutais a crianças, a mulheres, a famílias. Então, assim, não é coerente aquele que se diz defensor de direitos humanos defender o Hamas em nenhuma hipótese, porque são pessoas extremamente cruéis que agem com requintes de crueldade mesmo, com tortura, das formas mais violentas de impor o medo, de impor o terror. Estão sequestrando diversas pessoas e esses sequestros passam depois. O objetivo não é só negociar para que essas pessoas sejam devolvidas, mas também torturar essas pessoas. Eles costumam filmar as torturas que eles fazem, eles costumam torturar, estuprar, fazer as coisas mais terríveis que nós possamos esperar de um ser humano, ou talvez até de alguém que não possa nem ser considerado um ser humano pela forma que age. Então,
remonta a 1973, o ataque à guerra de Yom Kippur, né, Egito e Síria atacando Israel. Em 67 também houve ataque Egito, Jordânia e Síria. Então, assim, é algo histórico já naquele território, porque há uma briga ali pela criação de um Estado palestino numa área que é de Israel. Ou seja, é algo realmente de terrorismo. Assim como a gente tem hoje, mal comparando, obviamente, mas no Brasil, quando você tem um MST simplesmente invadindo, matando pessoas e tomando terra. Ou seja, é um ato terrorista para tomar um território. É isso que acontece lá. E a gente não pode nunca deixar de frisar, como ele bem falou, são terroristas. O Hamas é terrorista. E hoje tem apoio do Hezbollah, que já declarou apoio a esse ataque do Hamas, e tem apoio do Irã. Já tem matérias e notícias aí que remontam o apoio do Irã. E nesse ponto que eu quero trazer aqui, onde entra o Brasil nisso. Por quê? O Brasil hoje é presidente do Conselho de Segurança da ONU. É uma presidência que é rotativa e hoje quem está à frente é o Brasil. E esse ataque foi construído não de hoje, é algo que já vinha sendo com certeza programado e até algumas críticas aqui à presidência do Netanyahu, alguns órgãos têm criticado que ele talvez tenha negligenciado no sentido de não ter se atentado a essa data específica dos 50 anos, mas é algo difícil de se prever. Havia uma previsão de algum tipo de ação, mas não desse tamanho, não da forma que foi feita, e com certeza para que isso acontecesse houve apoio externo, porque o que Israel tinha de informações de inteligência é que o Hamas não teria essas condições físicas e estruturais para promover um ataque dessa natureza, desse tamanho. Então, com certeza, houve apoio externo e hoje já se aponta o Irã. E aí eu quero chamar a atenção para a situação do Brasil nisso, que é algo que muito me incomoda com certeza a todos nós brasileiros, que é o seguinte: nós temos que lembrar que o Brasil, ou não o Brasil, esse desgoverno do PT e do Lula aceitou receber navios iranianos, navios de guerra iranianos no Brasil em fevereiro desse ano. Houveram diversos alarmes por parte da comunidade internacional de que o Brasil não deveria receber. Os Estados Unidos avisou e vários países foram contra o recebimento, a ancoragem desses navios iranianos no Brasil, que até hoje nós não temos as devidas informações do que eles vieram fazer aqui. Do que eles vieram fazer em território brasileiro, nas águas brasileiras. Navios de terroristas vieram em águas brasileiras com apoio, com a anuência desse desgoverno do PT. E hoje a gente tem o Irã apoiando ataques a Israel. É algo que nos choca muito, é algo que nos deixa revoltados, enquanto brasileiros, porque nós não apoiamos nenhum tipo de ataque terrorista, principalmente a Israel, que, como o Eni bem lembrou, é aliado brasileiro, ou deveria ser aliado brasileiro, desde longa data. Mas o que o Brasil tem demonstrado hoje, através desse desgoverno, é que tem se distanciado dessa aliança com Israel, se colocando a favor da criação de um Estado palestino. Então, ficou ancorado de 26 de fevereiro a 4 de março, com apoio, saiu no Diário Oficial, esse absurdo. E alguns apontam que teria havido até troca de informações bélicas desses navios, o que nos deixa muito preocupados e que deveria ser algo de investigação, não só da Polícia Federal brasileira, mas também das Forças Armadas, no sentido de que afeta a soberania nacional. Exatamente. E aí nos deixa, de alguma forma, possivelmente envolvidos num ataque terrorista como esse do Hamas. Você pode imaginar um absurdo como esse? O Brasil ter algum tipo de participação num ataque desse a partir de apoios a navios iranianos. Olha o nível de absurdo que a gente chega com esse governo. Então, para finalizar, a gente tem uma sinalização do Estado, do governo brasileiro, a gente tem uma sinalização de um governo fraco nos Estados Unidos, que tirou as tropas do Afeganistão e perdeu praticamente todo o seu material bélico que lá estava. E aí você tem a Rússia avançando para cima da Ucrânia porque tem um presidente dos Estados Unidos fraco.
em contraapoio em vozes como do Lula. E aí você tem agora esse ataque a Israel, que é em contraapoio em vozes como do Lula, mais uma vez, quando em vez de repudiar e apoiar, repudiar o ataque e apoiar Israel, fala em criação, de necessidade de criação de Estado palestino. Então, assim, o cenário não poderia ser mais favorável hoje, a nível internacional, de mandantes dos países para ataques terroristas como esses. Então, o cenário hoje global se coloca numa possibilidade de diversos ataques terroristas, porque tem líderes nos países, líderes de esquerda que ou apoiam ou são omissos com relação a esse tipo de ataque. Eu vou parar por aqui para não me exceder no meu comentário. E teve a declaração também, nesse final de semana, do Daniel Ortega, da Nicarágua, que declarou publicamente que é a favor da criação do Estado palestino, do Maduro na Venezuela. Aliás, desses partidos, desses governos ditadores que veem no Hamas um braço armado, não um grupo terrorista. Porque esses caras já estão acostumados com o terrorismo, né? Eles fazem o terrorismo, praticam o terrorismo, e terrorismo é terrorismo, independente do nível. Terrorismo psicológico, terrorismo que vai agressão contra a integridade humana. Terrorismo é terrorismo em ambos os sentidos. Fala, Léo. Ô, Emir, aproveitando a sua fala aí, eu queria aqui levantar, junto com os amigos de bancada e a nossa audiência, todas essas falas do PT em relação a essa aliança com o Hamas. Vamos aqui trazer fatos, coisas que realmente aconteceram, sinalizações. Por que eu estou falando isso? Bolsonaro, em Belo Horizonte, na marcha lá contra o aborto, né, falou que o PT e o Lula são aliados do Hamas, aliados a terroristas. Se a eleição fosse semana que vem, essa semana agora, seria proibido do Bolsonaro falar no programa dele de TV dessa aliança, dessa amizade do Lula com terroristas. Assim como foi dito, assim como foi impedido do presidente Bolsonaro falar que o Lula tinha amizade com ditadores. E depois ele trouxe ditador aqui, recebeu com o tapete vermelho, com honras militares, e ficou explícito para todo mundo. Agora vamos fazer esse exercício aqui, vamos lá. A relação entre PT e a Hamas. 2021, MST e deputados do PT votaram contra essa questão de classificarmos, né, como o Hamas como terrorista. Primeira sinalização. Existe uma teoria, eu não sei se é verdade, que o Lula teria enviado dinheiro para o Hamas. Alguns milhões para o Hamas. Aí eu não posso cravar, não é um fato. Existe essa ideia. Vamos lá, o doutor Daniel falou, navios iranianos puderam aqui ficar no Brasil através de autorização do governo federal, né, do Ministério da Defesa, né, o doutor que cuida dessa parte. Né? O próprio governo, relações internacionais. O Irã hoje é um aliado, né, os soldados iranianos estão sendo utilizados no Hamas. Beleza. Guerra na Ucrânia, como o Lula se comportou nesse ponto? Relativizou também. Relativizou e ficou mais ou menos do lado do Putin. A gente viu o Zelensky ficando chateado, depois tiveram uma reunião e tal, mas falou que resolvia a guerra uma guerra com uma cervejinha, teve um encontro lá da ONU, o Zelensky não aplaudiu o Lula. Beleza. Então a gente vê que ele comunicou com os terroristas, com a guerra. Na vitória do Lula nas eleições de 2022, o Hamas parabenizou o Lula. Né? Então vamos lá. A eleição é essa semana agora. Hoje é dia 9 de outubro. A eleição é domingo agora, próximo domingo. Hoje está lá no programa de TV, vamos fazer aqui, faz de conta. Programa do presidente Bolsonaro na televisão, na rádio, enfim. Lula e PT são aliados a terroristas e ditadores. Né? Será que o TSE, será que o Supremo Tribunal Federal iria permitir isso? Por muito menos, eles derrubaram nossas contas, porra. Foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu nas eleições do ano passado. Foi exatamente. E hoje nós temos a prova, porque o Hamas mandou em nota oficial no site terrorista deles. Não é narrativa.
Foi uma nota oficial do Hamas. A gente está falando de fatos. A gente não é teoria, é fato que aconteceu. Então, aonde eu quero chegar com isso? A gente consegue analisar, diante de fatos, e não são narrativas, não são nada disso, o lado humano, o lado certo, o lado do bem, outro lado do mal, pô. Exatamente. Outro lado do mal. Então, o que leva essas pessoas, sei lá, cara. Entendeu, Emi? Aí chega o conflito na minha cabeça. O que leva essas pessoas a agirem? É difícil a gente chegar no consenso do que passa. Né, Pedrão? É o que eu te disse. É difícil você pensar com a cabeça desses caras. Mas vamos lá, vamos fazer um raciocínio com o nosso público e aqui as pessoas. Aqui um bom dia para toda a nossa audiência. Bom dia, tem comentários importantes aqui da nossa audiência para a gente colocar no ar, mas só falando uma coisa com vocês. Como pode a gente pensar que o grupo Hamas, lá na faixa de Gaza, naquela faixinha pequena entre Israel e Síria, conhece e se identifica com Luiz Inácio Lula da Silva aqui na América do Sul, no Brasil? Essa relação, ela não é uma relação distante. Não tem como essa relação ser uma relação distante. Não haveria motivo, não seria para que o Hamas desse essa importância, porque eu posso dizer para vocês, trazendo dados aqui como o Léo trouxe, a relação de Lula com o Hamas, ela não é só de uma mensagem de parabéns. Já tivemos declarações de membros do Hamas, antes do Lula ser eleito, exaltando a importância de Lula voltar ao poder. O que mostra que essa relação não é uma relação superficial. Sim. Não é uma relação de parabéns. Essa relação ela não faz sentido. Não faz sentido um grupo terrorista lá do extremo da faixa de Gaza, distante dos governos aqui do Ocidente, citar, parabenizar o Lula e citar em declarações que gostaria que Lula voltasse ao poder antes mesmo dele ganhar as eleições de 2023, dele ganhar ou dele ser colocado lá. Então, assim, Pedrão, a Glaze, quando o Lula esteve preso, a Glaze fez um vídeo falando para o povo de lá, da Palestina, que o Lula era um preso político, pedindo ajuda a grupo terrorista. Grupo armado terrorista. Isso é fato, tá? É um partido que defende a ditadura, né? Geralmente defende a Venezuela, tem conluio com as Farc, criador do Foro de São Paulo, trata com um país dominado por narcotraficantes. Um terrorista nada mais é do que um braço de um narcotráfico também. Você acha que esses caras, esses terroristas, a fonte de renda deles vem da onde? A força armada deles vem da onde? Vem de governos que são aliados também a isso. Então você tem um conjunto, e aqui no Brasil, aí voltando até comentando a questão que o Pedrão falou, como antes queria que fosse, você viu os presídios comemorando a vitória do Lula, você vê como é que está o Rio de Janeiro hoje, com treinamento de guerrilha dentro das comunidades, arma à torta direito. Estamos vivendo em estado de caos, estamos vivendo sob o domínio de terroristas narcotraficantes aqui no Brasil. Emir, mas eu quis citar esse ponto, e o doutor Daniel também, Léo, atente e me ajude nesse comentário, porque durante os governos do PT houve uma investigação profunda que descobriu que foi desviado do Brasil milhões e milhões e milhões de reais. Conseguiu-se, com a Operação Lava Jato, recuperar em torno de 6 bilhões. Mas a maior parte dessa grana nunca foi achada e não se sabe onde foi parar. Será onde foi parar essa grana? Será onde foi colocada essa grana? Quais são os motivos desse amor todo, dessa relação toda? Isso tudo precisa ser investigado. Mas não foi só
os 25 milhões que saiu do cofre do Estado brasileiro através de lei. Nós sabemos, e foi comprovado criminalmente, que bilhões de dólares e reais brasileiros foram usurpados durante a Operação Lava Jato. E eu penso, particularmente, que pode ser esse o motivo desse amor, porque é amor. Em 2021, houve uma declaração de um médico que fazia parte da autoridade palestina que domina o Hamas, dizendo que seria importante. Admitiu o médico, deixa eu aqui ver o nome dele, o médico Bassem Naim, admitiu que seria importante para o grupo Hamas o retorno de Lula ao poder. Isso em 2021. Então, assim, por que citar o cara dando uma entrevista para uma TV de esquerda local lá na Palestina, o cara vai citar o nome do Lula? Alguma coisa tem. Algo estranho. E uma coisa que nós vemos aqui, rapidinho, alguém ouviu, alguém sabe onde está o ministro dos Direitos Humanos aí, falando alguma declaração sobre esses ataques terroristas? Alguém viu? Alguém sabe onde ele está? Onde ele vive? O que ele come? Onde está? Onde está os defensores dos direitos dos humanos, né? Cadê os caras agora com declarações, pelo menos, algum tipo de fala recriminando esse ataque terrorista? O Pedrão e Emir, doutor Daniel, o Pedrão falou sobre essa fala aí, né, em 2021, né, que ocorreu, né, Pedrão? Eu levantei aqui esse vídeo da Gleisi Hoffmann, presidente do PT, em 2018. O presidente do PT faz vídeo para a TV árabe afirmando que o Lula é preso político. Isso passou na Al Jazeera, né, em 2018. Então, ela estava pedindo ajuda a terroristas. Terroristas. Ó, pelo amor de Deus, isso às vésperas da eleição de 2018. Pelo amor de Deus, nos ajudem aqui. A gente precisa de vocês. Já é o último que vai ocorrer a eleição. E será que não vieram, né? E será que não houve essa ajuda? Aí que tá, nessa eleição do Lula também. Pô, mas essa ajuda que ela estava... Você até me desculpa, Amy, mas essa ajuda que ela estava pedindo era de homens que matam brasileiro, porra. Estava pedindo, era para botar tiro, arma na nossa cabeça. Mas será que não houve? É o que eu estou falando. Não, essa não houve. Graças a Deus não veio. Houve? É porque a imprensa, você não sabe o que a imprensa não mostrou ou deixou de mostrar. Porque o tipo de atuação, o tipo de terrorismo, como eu falei antes, existe o terrorismo psicológico. O terrorismo não é só o terrorismo de botar a arma na cabeça e estourar o miolo do cara. Existem vários tipos de terrorismo que são utilizados hoje em dia. O terrorismo, nessa forma que está acontecendo lá em Israel, o terrorismo bruto, aquela coisa de matar, tal, para repudiar esse tipo de terrorismo. Mas existe o terrorismo psicológico. Foi o que nós vivemos aqui, o terrorismo psicológico implantado por uma corte onde a gente tinha medo de falar certo tipo de coisa para não ser preso. Hoje nós temos prisioneiros políticos que isso sim é um terrorismo psicológico por um lado. É uma forma de terrorismo. E o terrorismo não é uma coisa que nasce, é uma coisa que se estuda. E você aprende com quem? Com quem já faz isso há anos. Então, na minha visão, esse terrorismo que você falou de botar arma na cabeça não foi feito aqui no Brasil, mas o terrorismo psicológico eu tenho prova que foi feito. Nós sofremos. Nós sofremos desse terrorismo. E vale a pena a gente lembrar da facada da Adélio, que o pessoal, junto com o Hamas, o pessoal era da onde? O Boulos lá falando pessoal e Hamas juntos. Entendeu? Aí o patriota, aí o conservador é teórico da conspiração. Porra, pelo amor de Deus. Exatamente, a gente é maluco, né? A gente é maluco de achar isso. Tem o terrorismo hoje também envolve os meios tecnológicos. Né? Virtual, exato, digital. Quando você tem um Irã participando disso. E uma das questões que estão sendo levantadas é justamente foi possível esse ataque terrorista do Hamas, talvez por ataques tecnológicos anteriores que conseguiram, de alguma forma, burlar todo o aparato de inteligência e de segurança que tem em Israel para prever esse tipo de ataque. Já há relatos de invasões, já houveram explosões em Israel
não agora dessa vez, mas anteriores, em momentos anteriores, a partir de invasões de celular, por aplicativos instalados, que foi possível ali ter acesso a meios de você até chegar a explodir um prédio. Então, assim, a guerra tecnológica é bem real também nesses países, e aí fica uma preocupação também com relação ao Brasil. Qual o papel do Brasil no meio também dessa guerra tecnológica? A gente tem diversos acordos comerciais sendo fechados com China, que faz parte dessa guerra. Não foi, é importante frisar, teve a reunião, tá, do Conselho de Segurança da ONU, não chegou a resolução nenhuma. Tá? Não chegou a resolução nenhuma, e o que foi apontado como um dos motivos para não se chegar a uma resolução concreta, nem para soltar uma nota oficial de repúdio, é que a Rússia e a China não quiseram que fosse feito nenhuma ação nesse sentido por parte da ONU. Então, a ONU, o Conselho de Segurança da ONU, qual o Brasil preside, teve que segurar a onda, não saiu nota oficial, não saiu nada. Então, assim, é complicado a situação que a gente vive hoje, e a Rússia, China, não soltam notas e não vão soltar notas em favor do Hamas. Então, você tem um movimento no tabuleiro político internacional que tende para um lado terrorista, para um lado de ataque de guerra por parte desses países, para avançar e tomar território. Pode escalar, né? A gente não sabe a que ponto pode escalar uma questão dessa. Exatamente. E aí o Lula falou em evitar a escalada a partir da criação de um Estado palestino. Ou seja, nesse momento que ele fala isso, ele está escalando a guerra. Exatamente. Ele já deu o recado que está do lado do Hamas. O Estado palestino, tipo assim, acaba com Israel, porque é um povo judeu, acaba lá com o povo tradicional, né, que é a tradição, que ele mesmo, no discurso dele, falou que é contra as tradições familiares, contra o patriotismo. Então, o judeu é um povo tradicional, é um povo que defende a família, é um povo que tem costumes e raízes fortes dentro da tradição, e eles querem acabar com esse tipo de tradição. Como o povo judeu já tentam exterminar essa tradição há séculos. Não é de agora que o povo judeu é perseguido. Não é? Sim, o registro. E essas falas de Lula já são históricas em apoio à criação do Estado palestino, em a falta de apoio a Israel nesse sentido, já são históricas desde os antigos governos. E eu queria desfazer aqui uma fake news, tá? Por parte aí dos órgãos de extrema imprensa, que apontam hoje que não foi doado dinheiro do Brasil para o Hamas. Eu queria desfazer essa fake news e dizer que foi sim. Foi sim, porque há notícias do Congresso, no site da Câmara, no site do Senado, de que foi feita em 2009 uma lei, 2008 para 2009 ali, uma lei que permitiu que fossem doados 25 milhões para a Palestina. E aí, por que agora os órgãos de extrema imprensa falam que é fake news? Que falam que foi para a Palestina, não foi para o Hamas. Foi para... tinha um nome aqui, eu vou pegar o nome aqui certinho, ANP, que era uma sigla que era Associação Nacional Palestina, alguma coisa assim, que aí não era o Hamas. Na época, tinha um governo, que o Hamas não estava compondo esse governo, mas o Lula teve lá a época, isso está relatado no site do Senado e no site da Câmara dos Deputados. Então, não podemos aqui ser acusados de fake news. A fake news parte por parte da extrema imprensa. O Lula esteve lá na época e falou que aceitava conversar com o Hamas, que queria conversar com o Hamas para unir toda a Palestina. Para quê? Para criar um Estado palestino. Ou seja, ele doou dinheiro brasileiro, deixou de ser feito, acho que um consulado à época que seria feito, para esse dinheiro ser destinado à Palestina, e na expectativa dele era conversar com o Hamas, conversar com esse outro, essa outra ala que compunha o governo palestino na época, que nem deveria se chamar governo, mas enfim, que compõe ali. A ideia dele era conversar com o Hamas e trazer o Hamas para perto para usufruir também desses 25 milhões.
Então, isso posteriormente aconteceu. Hoje você já tem essa união. Então, dá para a gente afirmar que o governo Lula anterior doou, sim, 25 milhões de reais para o Hamas, para a composição de um Estado palestino, ou seja, para promover um ataque a Israel. E quando você fala de promover uma criação de um Estado palestino, você está falando, sim, de atacar o território israelense e impor um Estado palestino dentro do território de Israel, que é um país soberano. Exatamente, mas aí o que a gente vê nessa imprensa, essa imprensa canalha que eu falo aqui, essa Globo faz o L, essa imprensa progressista canalha, chamando um grupo de terrorista, esse grupo terrorista chamando ele de grupo armado. Eles não usam o termo terrorista. Se tiver aí na tela, joga aí pra gente. Exatamente. O Emir, eu queria também falar uma coisa. Eu queria falar agora à nossa audiência, aos cristãos que nos assistem, nos ouvem. O cristão, desculpa, mas que votou no PT, votou no Lula, ou vota em candidato da esquerda, você está puxando o gatilho junto com esse terrorista. Você está sendo você está jogando uma bomba, você está prendendo uma criança, você está estuprando uma mulher junto com esses terroristas. E pelo amor de Deus. Está com a mão suja de sangue, irmão. Quem votou no PT está com a mão suja de sangue. Toca aí rapidinho, toca rapidinho que eu já volto, um minuto só. Se você for um desses parlamentares aí, ou pensamento similar a eles, votem neles, mas não se diz cristão não, pelo amor de Deus, não se diz cristão não, porque olha o que está acontecendo em Israel, você precisa de prova mais concreta do que está acontecendo lá? Aí o retrato da imprensa, né? A imprensa que diz que patriota, quando estava orando em frente ao Palácio do Planalto, são terroristas. Mas o grupo, o Hamas, o grupo terrorista... Até aqueles que entraram lá no Congresso, no STF, não dá para você classificar como terrorismo quando você vê aí o terrorismo real acontecendo lá em Israel. Aquilo lá é terrorismo. A proporção, né? Aquilo lá que tem o seu modus operandi, em parte, aplicado aqui no Brasil por ali, movimentos, vamos dizer assim, terroristas, como o MST, aquilo ali é terrorismo. Agora, pessoas equivocadas, pessoas que agiram errado, sim, pessoas até desorientadas, ou como você queira classificar, que entraram no Congresso, que, vamos botar e fizeram cocô, pelo amor de Deus, tiraram cadeira do lugar, quebrou alguma coisa. Essas pessoas têm que sim ser punidas, crime de dano, os crimes que realmente cometeram. Mas você dizer que são terroristas, que tentaram abolir o Estado Democrático de Direito no Brasil, pessoas que não tinham uma arma, vai lá ver como é que está sendo feito em Israel, estão fuzilando pais de família. Tem um dos vídeos que chegou às redes sociais, é um pai de família que conseguiu botar a família toda para fugir pelo telhado da casa. Aí você vê os filhos fugindo, a esposa fugindo, e ele, na hora, ele estava até armado para tentar resistir, porque lá as pessoas têm armas para justamente se defender desse tipo de ataque covarde. Só que quando ele tenta sair pelo telhado, eles vêm e atiram nele, ele fica ali pendurado, cai. A família, ele defende a família, que é justamente esse o papel do homem. Ele defende a família dele, ele consegue fazer a família dele escapar e ter uma chance de sobreviver, e ele fica ali para defender a família e perde a sua vida por conta desses terroristas. E aí você vem dizer que no Brasil, pessoas que entraram lá no Congresso e filmaram lá, e falando, olha aqui a cadeira, tal, esses são terroristas. Terroristas são esses aí, que matam pais de família, que prendem crianças em jaulas de galinhas e ficam rindo, que invadem terras, que matam pessoas por conta de terras. Esses, sim, são terroristas. Doutor Daniel, eu tenho tomado bastante cuidado de não compartilhar essas coisas. A gente acaba vendo, de não compartilhar essas coisas. Por exemplo, criança presa em galinha.
porque é isso que eles querem, entendeu? Eles querem chocar o Ocidente. A gente vê que eles gostam desse tipo... Foi o que você mesmo falou, doutor Daniel, sobre esse terrorismo também digital. Então, a gente tem que tomar cuidado também quanto a isso. Mas acaba que é mais forte, né, que a gente. Isso aí, mas essas imagens estão chegando. Essas questões, elas são estratégicas para relativizar isso que o doutor Daniel falou, quando você compara a invasão do Congresso Nacional. E isso, posso afirmar, chega na ponta. Porque eu já vi professor, vocês sabem que eu estou fazendo faculdade, então eu já vi professor dizendo do absurdo daqueles ataques terroristas em Brasília. Então, tipo, chega na ponta e o camarada, de alguma maneira, começa a relativizar atos terroristas, começa a entender que tudo é terrorismo, consegue equiparar o que o doutor Daniel falou, alguém que vai e faz uma cagada, que caga no Congresso Nacional, com alguém que atira para matar famílias inocentes, entendeu? A mesma forma, eu te digo, essas imagens, eu corroboro da sua opinião, essas imagens de criança em gaiola, de pessoas sendo sequestradas, elas têm um impacto seguinte. Na primeira hora, elas chocam. Mas depois, você assiste uma criança na gaiola. Eu disse ontem para a minha família, vou dizer para vocês, eu passei um final de semana com dificuldade. Eu estou orando todo o tempo. Todo o tempo. Então, para mim, essas imagens elas vão me afetar a semana inteira. Eu quase não dormi essa noite. Pode reparar, eu quase não dormi. Eu passei a noite no sofá da sala. Elas estão realmente me impactando porque eu fico vendo cada família acuada. Mas, se uma pessoa ela assiste crianças na gaiola e daqui a pouco ela está indo para uma festa, daqui a pouco é normal, daqui a pouco isso começa a ser normal. Daqui a pouco você vê, a guerra da Ucrânia tem 1 ano de gente morrendo. E as pessoas vão vivendo normalmente. Então, isso, de uma certa maneira, relativiza coisas que são absurdas. Mas, no meu comentário final, ainda vou tentar trazer aqui um absurdo que eu acho que também é chocante e a gente vai deixando passar. Eu acho, em relação às imagens, é chocante, mas tem que chocar. Porque não pode esconder o que está passando, porque aí sim você vai ter uma falsa impressão que está relativizando. No momento que você mostrar sempre, aí tudo bem. Agora, a gente tem que ver a real o que está acontecendo. Você tem que ver o que está acontecendo, para você literalmente separar o joio do trigo, senão fica tudo joio ou tudo trigo. O que nós vivemos no país, olha só, o que nós vivemos ano passado nas eleições foi exatamente isso. A imprensa só batia num lado, só mostrava um lado. Então, a verdade foi escondida. O que a imprensa faz? Esconde a verdade para relativizar o crime. O que a Globo está fazendo, chamando esses terroristas de grupo armado, militante armado, isso é o quê, cara? Isso é o quê? Chamando de militante terrorista. Isso é o quê? Relativizando um ato criminoso, para assim as pessoas acharem que isso é normal. O nome disso chama-se manipulação de massa. Manipulação de massa, quando você manipula uma informação. Você passa a informação de uma maneira onde a pessoa vê aquilo fofo. Como você vê chamando o pessoal de terrorista do 8 de janeiro, eles estão acusando os caras de uma coisa que eles não são, irmão. E é terrorista, e pega um terrorista de verdade e chama de militante. É isso por isso que a verdade, por isso que as redes sociais estão tentando calar, porque a rede social mostra a verdade. A verdade, irmão, a verdade choca. A verdade foi feita para chocar. O ser humano, por natureza, ele só toma posicionamento no momento que ele recebe um choque da realidade. Porque enquanto você não recebe um choque da realidade e aquilo não mexe com o seu eu lá dentro, passa a ser uma coisa, torna-se uma coisa normal para frente. Você está falando muito bem, mas é que eu poderia te fazer refletir o seguinte: no estado de guerra, as imagens que estão sendo compartilhadas não são imagens feitas por israelenses, por judeus sofridos. As imagens que estão saindo de lá é que os palestinos querem mostrar.
É por isso que eu corroboro do pensamento Exatamente, para eles mostrarem a violência deles. Sabe por quê? Para dar medo nas pessoas. Só que não tem que dar o medo nas pessoas. Eles mostram isso. Eles estão mostrando o que eles são capazes de fazer para acuar o cidadão de bem. A reação que eles esperam é essa. Não vou ver porque, porra, me faz mal a cabeça. Meu irmão, tem que olhar aquilo ali e tem que olhar aquilo ali e exterminar esses terroristas, irmão. Terrorista é muito bom debaixo da terra. Vamos falar a verdade. Porque, graças a Deus, no Brasil, ainda nós não temos esse nível, mas estamos caminhando para isso com o narcotráfico. Ainda nós não temos esse nível, mas em comunidades aqui, dominada pelo tráfico, nós temos o famoso pneu micro-ondas. Você sabe o que é micro-ondas? Quando pega o cara, bota um monte de pneu em volta, taca gasolina e taca fogo, porque não sobra nem o osso. Você sabe por que em comunidade tem porco? Sabe por que traficante cria porco? Sabe por quê? Porque o porco, quando come o corpo do defunto, ele mastiga os ossos, acaba com a arcada dentária. Por isso que você vê em comunidade uma porção de porco, você chega, não, esse porco é do traficante. Sabe para quê? Para comer restos mortais de pessoas que eles matam lá dentro, que não está nem na estatística. Nós já vivemos um terrorismo velado aqui no Brasil junto com o narcotráfico. Então, quer dizer, essas imagens chocam, mas tem que chocar mesmo, irmão. Tem que chocar para revoltar a população. Tem que chocar para os homens de bem se levantarem, para acabar com isso, a verdade seja dita. Não adianta. É a minha opinião, desculpa, mas, irmão, me chocou e eu estou aqui bufando. Sabe por que eu estou bufando? Porque eu vejo uma Rede Globo chamando os caras de militante, em vez de chamando senhora de 80 anos de terrorista. Normaliza, bota como uma senhora de 80 anos é terrorista, com um nome pesado que é, e o verdadeiro terrorista que você está vendo que os caras fazem são militantes. Dá um tempo. Desculpa aí o desabafo, mas eu fico por conta. Eu sou parente, tenho parente judeu, então mexeu comigo. Você vê, dentro dessas imagens que estão rodando, eu vi uma das imagens, foi quando um palestino foi preso. E a luta da polícia é justamente para levá-lo preso no carro, porque, obviamente, as pessoas queriam matá-lo. Com razão. Exatamente. O que está acontecendo lá. Aí você vê justamente essa diferença. E como que a esquerda brasileira consegue relativizar isso? Enquanto o Estado de Israel está tentando, ali, de alguma forma, conter os danos dos ataques palestinos. E quando eles pegam um terrorista, eles estão levando para a cadeia, e os terroristas do Hamas não estão perdoando ninguém. Ou eles matam ou eles sequestram. Tem essa, entendeu? Então, assim, como que você vai relativizar isso? Como que você vai ser contra Israel e a favor, nesse momento, da criação de um Estado palestino? Eu sou totalmente contra a criação de um Estado palestino, diga-se de passagem. Mas que alguém queira discutir isso em um momento posterior é uma coisa. Agora, nesse momento, você falar disso, você está fomentando o ataque do Hamas, o ataque do Hezbollah, o ataque do Irã a Israel. Com certeza. Está dando apoio para esses que dizem que estão atacando para criar um Estado palestino. É óbvio. Doutor Daniel, é evidente que o Lula e a galera do PT, eles estão vibrando com o que está acontecendo lá em relação a Israel. Só que eles não podem falar isso. Imagina o cara falar isso. Ele não pode falar isso. Por isso que ele relativiza. Ele não vai condenar. Aí ele fica ali blefando, digamos assim, fazendo aquele jogo que ele não pode, porque na verdade ele está vibrando por dentro, cara. Porque eles são mestres em inverter a verdade. Eles são mestres em camuflar a verdade. Só que isso não tem como camuflar, pô. Isso foge do controle, é uma guerra. As imagens chegam. Aí o que ele faz? Ele relativiza. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, cara, eu volto a falar, o cristão que votou no PT, tem como, cara? Uma coisa ou outra. A gente está vendo também as caminhadas em relação ao aborto. Vai ter agora em Niterói no dia 12. Né? O aborto teve agora esse final de semana, mas vai ter da família, vai ser agora, dia 12 a 15. Sim, da família, e o tema será em relação contra o aborto. Então, você cristão que votou em quem quer promover o maior número de abortos, que quer tirar do Código Penal
essa punição, você está sendo conivente a pessoas inocentes morrerem. Assassinato. Você, cristão, que votou no PT e agora está vendo aí a possibilidade de descriminalização de uso de maconha, você votou, você foi conivente a isso. Então amanhã, se o seu filho... É cúmplice, né? É cúmplice de crime. Pelo amor de Deus. Não, mas tem gente que não tem um grau de instrução menor, tem gente que... Eu entendo, mas o cara que vota consciente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fica por aqui que é um ciclo já extrapolamos 10 minutos do nosso tempo aí. Vou pedir as considerações finais, que hoje ainda tem muita notícia aí que vai desdobrar, porque os ataques continuam, estou com a televisão ligada ali. O ataque, Israel está contra-atacando lá, só vê fumaça, cortina de fumaça no Hamas lá, e com certeza teremos mais desdobramento aí. Vou pedir as considerações finais aí. Pedrão, suas considerações finais, que já extrapolamos o tempo. Então, eu como membro de grupos sociais, eu sou desde a minha juventude, trabalho tentando ajudar as pessoas a minimizar seus sofrimentos. Estou sempre, e acho que a maioria aqui, estamos falando dentro da associação Sou Mais Brasil, que trabalha para ajudar o próximo, eu acho que a gente convive constantemente com o sofrimento de população. A gente está sempre perto de quem mais sofre, de fato. Então, só vou trazer um dado aqui. De 2002 a 2010, o áureo tempo do governo 1 e 2 do Lula, a média era de mais ou menos 6 mil pessoas morrendo por desnutrição no Brasil, morrendo de fome. E isso é uma tragédia que mata muito mais pessoas do que, às vezes, numa guerra como a gente está vendo. É claro que a gente começa a receber esse tipo de informação e choca. Mas a corrupção, a omissão, as práticas de governos de esquerda covardes no Brasil e no mundo, de governos ditatoriais, promovem genocídios, tais como o que a gente viu nessa guerra no final de semana. Isso é muito grave. Então, eu deixo aqui hoje essa reflexão do qual mal faz a esquerda no mundo inteiro, qual mal faz a ditadura no mundo inteiro, quantos milhares de pessoas, a gente vive falando de Venezuela, quantos milhares de pessoas morreram e estão morrendo de fome por conta do governo do ditador Nicolás Maduro na Venezuela. Então, assim, tem coisas que causam impacto, mas tem tragédias que a gente vem vivendo diariamente e, às vezes, passam batido. Então, que a gente use dessa semana para refletir bastante sobre isso. Uma boa semana, um bom dia para todos. Leonardo Leão, o seu rugido final. Eu quero saudar a audiência aí, dizer que a gente tem que orar, né, pelo povo de Israel, mas a gente também tem que fazer o nosso papel enquanto cidadão, enquanto brasileiro. Às vezes as pessoas falam, poxa, eu queria ajudar de alguma forma, eu não sei como. Eu não estou pedindo para você ir lá para Israel e participar da guerra, mas eu estou pedindo para você fazer o seu papel enquanto ser humano, enquanto conservador, enquanto, sei lá, patriota, seja lá como você se denominar. Mas, pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo em Israel. Olha o que está acontecendo, os inúmeros fatos que trouxemos aqui da aliança da esquerda brasileira, não só do PT, mas de outros partidos também que são aliados ao PT, a esse governo federal que está aí, a deputados federais, ao MST, que são ligados a essas práticas. Então, o nosso papel, enquanto ser humano, enquanto pessoas de bem, enfim, enquanto pessoas civilizadas, é alertar outras pessoas da maldade da esquerda, a maldade do PT e dos seus aliados. A gente tem que orar, temos que orar e vamos orar em relação, pedindo o apoio, né, a proteção do povo de Israel. Mas a gente também tem que fazer o nosso papel. A gente tem que fazer o nosso papel aqui, porque a nossa vida vai seguir. A gente vai ter que trabalhar.
a gente vai ter que cuidar dos nossos filhos, a gente vai ter que trazer sustento para casa, mas você não pode ignorar o que está acontecendo. Eu li um comentário aqui, ó, Cardoso, ó, sinais dos fins dos tempos. A Bíblia avisou. É verdade, Jesus está voltando. Quando falta humanidade, a Bíblia já disse bem, né, o que iria acontecer. Só que a gente tem que fazer o nosso papel aqui. A gente não deve ignorar o que está acontecendo lá. O nosso papel é 24 horas por dia. O nosso papel é se empenhar para, às vezes, quando você não houver a possibilidade de falar sobre Deus ou falar sobre política, você deve falar sim, você deve falar com seus amigos, deve falar com seus familiares. E olha o que está acontecendo lá, olha os fatos que mostram que o PT, o Lula e a esquerda brasileira está aliada com terroristas por todo o mundo. Não é só lá na Palestina, não é só do Hamas, mas ditadores também da América do Sul, ditadores como Daniel Ortega, ditadores como o pessoal de Cuba, que levam o caos e o terrorismo para todo mundo. Beleza. Grande. Daniel Rodrigues, presidente da Somar Brasil, suas considerações finais. Quero só deixar aqui uma nota de solidariedade da Somar Brasil em relação a Israel, que está acontecendo aos israelenses lá, e finalizar deixando bem claro que todo brasileiro possa entender que Israel está sendo atacado, que o Hamas é um grupo terrorista que está atacando o país Israel. Tem que ficar claro para todo mundo. Então, com essas palavras, eu finalizo aqui meu comentário. Desejo uma boa semana a todos e que possamos estar orando para que essa situação possa se reverter lá em favor de Israel e essa guerra possa cessar brevemente com a vitória de Israel. Exatamente. Estaremos todos em oração pela família dos brasileiros que estão lá ainda, que estão dependendo da vinda para cá, uma guerra onde não se sabe quando vai acabar e nem a escalada que vai tomar. Toda a nossa oração para o povo judeu, para o povo israelense, a comunidade de Israel aqui no Brasil, que é muito grande, me junto, ombreio com vocês em oração para que esse conflito termine da melhor forma e que o terrorismo seja extirpado da face da terra, porque terrorismo não combina com a humanidade. Nós vamos ficando por aqui. Uma semana abençoada para todos. Que Deus proteja Israel e a todos vocês. E amanhã, você sabe, nós temos um encontro marcado às 9 horas da manhã aqui no Boletim da Manhã. Um abraço a todos. Oração, força Israel. Tchau, tchau. Tá bom.